Olá amigos, vamos a mais uma análise especial, desta vez das ações da Vale, Vale 3, pregão desta quarta-feira, dia 2 de junho. Eu sou Dalton Vieira, analista de investimentos, e já te convido para que você se inscreva gratuitamente no meu canal no YouTube Dalton Vieira Invest. Parte de baixo desse vídeo você tem um botão inscreva-se, clica nele, deixa o sino das notificações devidamente ativado e aproveite ao máximo todo o conteúdo do canal, novo conteúdo e o conteúdo existente, principalmente em torno do aprendizado. Nessa análise especial, o foco dela é olhar, por meio da análise técnica, que é a minha especialização, para diferentes prazos operacionais, do gráfico anual até o gráfico diário, visando ali estabelecer qual cenário como um todo do papel para diferentes perfis de investidor, desde o longo prazo, passando pelo médio prazo e chegando até o curtíssimo a curto prazo, que é lá no gráfico diário. Antes de começar, rodar aqui a vinheta, e durante a vinheta você já pode dar um clique, um joinha aí no like nessa análise especial. Já agradeço de imediato por sua valiosa audiência. Começando pelo gráfico anual, nós temos uma ação que está em tendência de alta. Deixa eu só ajustar aqui o gráfico um pouquinho, levar um pouquinho mais para cima. Uma ação que está em tendência de alta. Aqui está a tendência de alta do papel. Pegando aqui até projeção do gráfico anual, quais são as projeções de alta da Vale 3? Daqui para cá, correção, primeira projeção foi atingida, 72,29, passou, fechou acima, então caminho mais provável de seguir para uma segunda projeção. Onde é que seria essa projeção? 100% desse movimento aqui, R$283. Nossa, Dalton, vai chegar lá? Não dá para saber se vai chegar lá, quando vai chegar lá. O fato é que o cenário é favorável para cima, é de tendência de alta. Então a gente, nesse cenário, pensando no longo prazo, é um ativo interessante de ter na carteira de longo prazo. Com essa sinalização positiva que ela fez aqui, ó, de ter um ano caindo, que foi o ano passado, batendo na região de topo anterior, que é a antiga resistência, funcionando como suporte, batendo na média. Só voltar aqui a tela. Pronto. Batendo na média, batendo aqui na média e gerando a reversão de um sinal de queda, de um topo, isso contribui para que a gente tenha, na minha leitura, uma expectativa de ter mais esse ano e mais um próximo ano, não necessariamente positivo, mas gerando novas máximas, de ter aqui esses candles no movimento de subida. E contabilizando aqui em termos de expansão, né, de movimento de expansão, a gente já está indo para o sexto ano de expansão. Então, esse sexto ano de expansão, a gente teve uma retração, uma correção aqui de 3, 6, 8. Então, se eu posso ter mais esse e mais esse candle aqui para frente, ainda tem espaço para se ter mais. Então, a questão da simetria do tempo ainda favorece poder ter algo mais para cima. Então, de maneira geral, o que a gente olha para oportunidades de entrada na compra, pensando no prazo maior, principalmente para uma alocação um pouco maior de capital quando tiver movimentos de baixa em prazos menores, como por exemplo o gráfico quadrimestral ou mesmo o gráfico mensal. No gráfico quadrimestral, que cada barra dessa aqui representa 80, representa a oscilação, o comportamento do preço durante 80 pregões, cada barra dessa aqui, nós temos também uma tendência de alta. Que se também a gente fizer a questão da projeção de alta, a primeira projeção já foi atingida e está aqui, ver se vai fechar acima ou vai fechar abaixo dessa região 106,75. Uma próxima projeção, pegando 100% desse movimento de subida, a gente está falando em R$234. Tem aqui de 280, tem 234 num prazo menor, e fazendo a projeção clássica do Fibonacci, 200,85. Fazendo até isso no gráfico anual também, ó, pegando aqui do gráfico anual a projeção, deixa eu tirar essa linha e colocar a projeção clássica no gráfico anual. A projeção clássica do gráfico anual vai apontar para um patamar aqui em torno de R$393. Projeção clássica, 61,8% de todo o movimento de subida. Então é algo muito maior aí para cima pela projeção clássica no Fibonacci. Indo aqui, voltando para o gráfico quadrimestral, tendência de alta aqui, projetando algo maior para cima. Movimento já longo de alta, 4 quadrimestres aqui evoluindo. Teve uma correção basicamente de uns 5 quadrimestres, então pode realmente ter algo mais para cima. E com base nisso, cenário favorável de alta. Olha só que interessante que aconteceu na Vale 3. Forte movimento de alta após bater no antigo topo histórico.
lateralizar, fraqueza para cair, força para subir, ativo forte para cima. E agora, compro aqui, Dalton, baseado só no quadrimestral e no anual, pouco capital, dá para fazer essa entrada pensando no longo prazo. Está comprado também, dá para manter? Dá para manter. Pensando no longo prazo, ou seja, ficar posicionado em Vale 3 por mais 1 a 2 anos pelo menos. Se o foco se está fora do ativo e quer entrar agora no papel, pouco capital, por quê? Porque você pelo menos reservar capital para, se houver um movimento de queda realmente, você tem mais capital para colocar. Você pode todo mês colocando um pouquinho, se for, vou olhar só para o longo prazo, eu quero sair daqui a 2, 3 anos ou mais, vai colocando pouco capital no ativo e aloca mais capital depois de um movimento maior de queda do preço que venha testar alguns níveis de suporte. Se eu for falar suporte pelo gráfico quadrimestral, teria que pegar o Fibonacci nesse movimento de subida, terminei pegando a ferramenta errada, pegando aqui o Fibonacci em cima desse movimento inteiro de subida, dá para traçar ali que o melhor suporte, o suporte mais próximo, R$ 70,76. Será que vai voltar aqui? Não dá para saber, mas se voltar, você já sabe que é um bom ponto de buscar uma compra. E aí pode usar o gráfico mensal para isso. Tem outros suportes? Tem outros suportes. Seja pelo gráfico mensal até mesmo gráfico semanal. Olha o tamanho do movimento de alto gráfico mensal. Já tem bastante tempo aqui evoluindo. Ela já fez um movimento longo desse assim de subida, que passou aqui reto, fez uma correção, quase testou a média, gerou outro movimento de subida, que ficou um bom tempo sem tocar na média. Foi tocar na média aqui 27 meses depois. Aqui já está indo para o seu 13º mês sem tocar na média. Só que não teve nenhuma correção. Aqui em toda essa subida, que depois que disparou para cima e não tocou mais na média até aqui, aqui teve correção. Correção é isso aqui. Então, se acontecer, e pode acontecer isso, tem algum sinal já de correção? Não. O primeiro sinal de correção é a Vale perder mínimas ascendentes do gráfico mensal, oscilar para baixo da mínima do mês anterior, ou seja, voltar, por exemplo, para baixo de R$ 106,03, que é o mês de maio. Se isso acontecer, reforça um pouco mais a chance de ter isso aqui, de ter um movimento que se aproxime da média móvel exponencial de 13 períodos. Lembrando que a média vai subindo, não é buscar diretamente os R$ 86. Ela vai subindo, então ela vai evoluindo aqui no preço. Enquanto o preço vai passando o tempo e o preço vai caindo aos poucos, a média vai se aproximando do preço. Cenário positivo mais interessante para compra é esse aqui. Quando você tem essa correção, gera ali um sinal de fundo, é mais positivo, que tende a gerar um novo movimento de expansão a favor da tendência, como aconteceu aqui. Podendo buscar aquelas projeções mais altas que eu mencionei num prazo aí acima no quadrimestral e também no gráfico anual. Então, ativo interessante, não tem sinal de baixa ainda, tendência toda de alta. Qual o suporte mais próximo aqui desse movimento? Basicamente aqui uns R$ 100 a R$ 99. Primeiro ponto aqui. E aí, olhando para o semanal, a gente vai ter outros pontos para serem destacados em termos de suporte. No gráfico semanal, tendência também é de alta, fez aqui um processozinho de correção em 2 etapas, gera mais um movimento de subida, corrigiu e está gerando um sinal de alta no curto a médio prazo. Então, lembrando, pelo gráfico mensal, dá para comprar o papel de médio para longo prazo? Dá. Para comprar com pouco capital. Tem sinal de baixa? Não. O ideal são as entradas depois de algum movimento contrário aqui do preço, até inclusive em prazos menores. Mas se acontecer algo no mensal de baixa ou lateral, fica mais interessante para abrir essa compra ou para colocar mais capital no papel pensando no longo prazo. Gráfico semanal em tendência de alta também, gerou mais um sinal de alta, está gerando mais um sinal de alta aqui nessa semana. Mais um fundo ascendente, a correção foi pequena no preço e no tempo, na minha opinião. Mas pode subir? Pode, só não esperaria muito para cima. Então é um ativo que, na minha opinião, pode dar uma enrolada, fazendo ali uma correção um pouquinho maior já no tempo, que é no gráfico mensal. Vou deixar o mensal do lado de cá. Uma correção aqui assim que pode ficar aqui de lado, enquanto a média vai se aproximando do preço. Então existe essa chance. Tem o sinal de alta. Para quem está comprado no curto a médio prazo, que é assim, vou ficar 3 semanas ou 10 semanas posicionado, o stop fica abaixo dessa mínima aqui, em 106,02. Lembrando que se ela perder 106,03, que é a mínima aqui da semana passada, ela perde a mínima do mês passado de maio e, consequentemente, ela aumenta a chance de ter um processo de correção. E se ela fizer isso, ela estabelece o que no gráfico semanal? Uma tendência de baixa de curto a médio prazo, que é quando você corrige um prazo maior, existe um movimento de baixa num prazo maior como esse aqui, no gráfico mensal. Significa dizer que lá no gráfico semanal ou até mesmo no gráfico diário a tendência mudou, a tendência já virou para baixo ou ficou indefinida. Mas de maneira geral, nesse momento a gente tem uma tendência de alta,
resistência principal R$ 120,45. Se fosse comprar pelo gráfico semanal, esse eu ficaria mais restrito para fazer essa entrada, muito em cima da zona de resistência, que tem resistência imediata 115,45, depois 120,45. Esse aqui eu colocaria menos capital ainda e exigiria menos para cima, porque o stop já, se entrar aqui, o stop já é um stop grande para a proximidade da zona para resistência, para máxima histórica. Quais são os suportes mais próximos? Primeiro, 106,03, junto com a média de 106,15. E depois disso você tem a região de topo aqui por volta dos R$100, aqui nessa faixa de R$100, 100 até 97,73 e abaixo disso aqui um patamar de 94,78 são suportes mais próximos pelo gráfico semanal nesse ativo, que apoiaria buscar a entrada mais aqui dentro dessa região de topos anteriores. Seria uma região mais interessante se o mensal corrigisse, que aí a tendência é que a média do gráfico mensal fosse subindo e chegando nessa região já dos R$90, mais acima aí dos R$90, que a média aqui está em 86,35. Gráfico diário do papel está dentro de uma tendência indefinida, vinha numa tendência de baixa de curto prazo. Esse movimento de subida anula a tendência de baixa por ter superado o último topo descendente. Já gera compra de curto prazo? Para mim não. A resistência continua sendo válida aqui no 115,40 e o que me gera possibilidade de compra no decorrer da próxima semana, porque aí teria que ter mais candles aqui fazendo algo nesse sentido, seria um fundo ascendente no gráfico diário. Vou botar aqui a média se aproximando aqui do fundo, dos candles e gerar um sinal de alta para tentar pegar um movimento para cima. Então esse seria o principal indício de alta, o sinal para entrar comprando no swing trade. Tem outro? Tem. Se ficar aqui assim, ó, enrolou, gerou pivô de alta, também pode buscar entrada no decorrer da próxima semana, tentando pegar algo para cima, mas naquela questão de ficar atento de não exigir tanto para cima em termos de objetivo. Resistência mais próxima então 115,40, seguido de 118 a 118,72 e o ponto mais alto, que é a resistência máxima histórica, R$ 120,45. O que deteriora um pouco mais o viés, a sinalização de uma compra aqui de curto prazo, é ela voltar a trabalhar abaixo dos R$ 112, que inclusive a média já está acima dos 112, voltar para baixo dos R$ 112 e permanecer abaixo dos R$ 112. Isso deteriora a expectativa de subida e, consequentemente, de abrir uma compra de swing trade nessa ação. Enquanto isso não acontecer, gerou sinal de alta acima do 112 da média móvel exponencial 3 períodos, compra de swing trade em cima de vale 3 a partir da próxima semana. Lembrando que a gente está na quarta, ainda existe aqui a quinta-feira, que é um feriado, a bolsa vai estar fechada, e a sexta-feira para encerrar essa semana. Por isso, lá para a próxima semana, meados da próxima semana, pode trazer a alternativa de compra esse papel. É isso, amigos. Muito obrigado por sua valiosa atenção. Então, lembrando que a ação está numa tendência indefinida no gráfico diário, tendência de alta no semanal, curto a médio prazo, de médio para longo prazo mensal, tendência de alta, tudo muito lá em cima, o que traz assim a chance de ter a correção, por isso eu colocar menos capital. E no retorno do preço, nos suportes que foram citados, seja do gráfico semanal ou mesmo no gráfico mensal, aqui perto dos R$100, possibilidade de arriscar alguma operação, de colocar um pouco mais de capital no ativo pensando num prazo maior, visto que quadrimestral e anual apontando mais para se ter mais candles ali para cima. Mais candles no gráfico anual é mais 1 a 2 anos aí de movimento de expansão do preço. Um grande abraço e até a próxima análise especial e análise também de fechamento do pregão. Um grande abraço.